Seguindo em frente, então, vamos fazer um exercício aqui, um exemplo. Uma resolução de um exercício de um vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele fala assim, ó, acompanhem comigo a leitura. Um topógrafo, ele foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou um teodolito, que é um instrumento usado para medir ângulos. É um instrumento que ele coloca no olho assim e ele mede, ele faz a medição do ângulo. Para isso, então, ele colocou um teodolito a 200 metros do edifício. Então, ele foi lá na beiradinha do prédio, do edifício, andou 200 metros e colocou aqui o teodolito, ó, esse instrumento aqui é o teodolito do edifício, a 200 metros do edifício, continuando a leitura, e mediu um ângulo de 30 graus. Então, ele mediu aqui o ângulo, estava medindo 30 graus. Como indicado na figura a seguir, essa figurinha aí que tem abaixo. Sabemos que a luneta do teodolito está a 1,5 metro do solo. Pode-se concluir que qual a altura do edifício em metros? Então, o cara ele foi lá, ele andou 200 metros, vamos escrever aqui embaixo 200. Ele colocou o teodolito dele lá, ele mediu o ângulo de 30 graus e a gente sabe que essa alturinha aqui é 1,5 metro, né? Por quê? Porque ele fala ali, sabendo que a luneta do teodolito está a 1,5 metro do solo. E aí ele quer saber a altura do prédio, tá? Ai, como é que eu vou saber qual que é a altura desse prédio? O cara andou 200 metros, não sei o que, como é que eu calculo essa altura desse prédio? Usando trigonometria. Como que a gente vai fazer? Vocês já sabem que a resolução está escrita aí no slide, né? Mas o que significa tudo isso que está escrito aí? Bem, olha só, esse desenho aqui do lado é uma representação gráfica da situação. Então, aqui é como se tivesse um hominho aqui. Opa, vou dar outra caneta. Como se tivesse um hominho aqui. Olha que bonito ele. Como se tivesse um hominho aqui, ele mediu o ângulo de 30 graus. E aqui está os 200 metros, que é a distância dele até o prédio. Que ficou como sendo a medida desse cateto aqui do meu triângulo. Bem, e esse outro cateto aqui, observem que ele é uma parte da altura do meu triângulo, do meu prédio. Olha só, essa distância aqui é isso daqui, ó. Que é essa partezinha da altura do prédio, né? Então, isso daqui é o que eu vou tentar descobrir, que eu tô chamando aqui de H. É costume usar a letra H para representar a altura, tá? Por causa do nome em inglês, que é height, que é a altura. Tá? Então, que escreve com H. Então, H é a altura. H aqui vai ser a altura desse pedacinho aqui do meu prédio que eu estou calculando. Sabendo isso, eu vou saber a altura do meu prédio, porque eu sei que esse resto aqui que falta, aqui embaixo, é 1,5 metro, tá? E aí, o que ele fez? Bem, que fórmula trigonométrica, quais das aplicações ali que a gente viu que usa? O que eu tenho aqui? Ó, eu tenho o cateto adjacente e o cateto oposto. Qual delas que usa o cateto oposto e o cateto adjacente? Vamos voltar lá no outro slide para a gente ver. Cosseno, o seno e a tangente. Qual que usa cateto oposto e cateto adjacente? A tangente. Porque tanto o seno como o cosseno eu preciso da medida da hipotenusa. Que no caso aqui seria essa medida aqui. Que eu não tenho essa medida. Então eu vou usar a tangente. A tangente do meu ângulo que eu estou olhando aqui de 30 graus vai ser igual a altura, o cateto, tangente coca, né? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é a minha altura que eu estou procurando, H, e o adjacente são os 200 metros que ele se afastou do prédio. Então, a tangente de 30 vai ser H dividido por 200. Aí, ele pegou o valorzinho aqui daquela tabelinha e colocou aqui, no lugar da tangente de 30, igual a H dividido por 200.
Então, esse 200 aqui está dividindo, eu vou multiplicar. O H vai ser 200 vezes 0,577. Essa continha, então, o H vai dar mais ou menos uns 115,4 metros. Lembra, SH é só essa alturinha aqui, tá? Para eu achar a altura do meu prédio inteiro, eu preciso somar com 1,5 metro que está embaixo. 115,4 mais 1,5, meu prédio tem 116,9 ou aproximadamente 117 metros, ok? Vamos seguir então. Vamos relembrar aqui então mais algumas relações do meu triângulo, agora para triângulos quaisquer, tá? Essas relações que a gente vai ver agora, elas não servem só para o triângulo retângulo, elas servem para qualquer tipo de triângulo, que é a lei dos senos e depois a gente vai ver a lei dos cossenos. A lei dos senos, ela fala que para qualquer triângulo, a medida do lado que está de frente com o meu ângulo, dividido pelo seno, vai dar essa relação aí. A medida de um dos lados dividido pelo seno. Medida do outro lado dividido pelo seno. Medida do outro lado dividido pelo seno. De qualquer um dos três. Vamos desenhar um triangulinho aqui para explicar melhor? Eu tenho um triângulo. Olha que triângulo lindo! Eu tenho... Ai, não vou passar para o próximo slide, que eu acho que tem um triângulo lá. Aqui, vamos usar esse daqui. Que eu desenhando no computador não dá. O triângulo, a lei dos senos, ela vai falar que a medida do lado, aqui ó, nesse caso, o lado é 6, dividido pela medida do seno do ângulo que está de frente, ó, de frente com o 6 está o 120. Então, dividido pelo seno de 120 graus, vai ser igual a medida, olha, nesse caso aqui eu não sei a medida desse lado, ele é um X aqui, inclusive já está adiantando o exercício. Ela vai ser igual a medida do seno do ângulo que está de frente com o X. Qual que é o ângulo de frente? Ele é o ângulo que não está encostado em nenhum dos dois ladinhos do X aqui. Então, é seno de 30 graus. Então, a lei dos senos, ela fala isso, que em qualquer triângulo vale essa relação, tá? A medida do lado dividido pelo seno do ângulo que está de frente com ele, tá? Vale para todos os três lados e todos eles são iguais, tá bom? Uma outra coisa importante que está falando ali nesse meu outro slide, nesse daqui, é que quando os ângulos são maiores que 90 graus, a gente pode sempre transformar ele num equivalente para o seno e para o cosseno. Então, ó, para eu calcular, por exemplo, esse seno de 120, ele vai ser a mesma coisa que o seno de 180 graus menos o 120, tá? Olha só, pela resolução. Vamos fazer esse exercício aqui, então, agora. Em um triângulo isósceles, a base, olha, o triângulo isósceles, dois lados são iguais, um é diferente. A base mede 6 centímetros e o ângulo oposto à base mede 120 graus. Calcular a medida dos lados congruentes do triângulo. O que são congruentes? São iguais, são da mesma medida, ou seja, os dois lados ali de cima que são iguais entre si, porque é um triângulo isósceles. Então, ele aplicou a lei dos senos, olha só, ele escreveu aqui embaixo a mesma coisa que eu tinha escrito aqui em cima. Pela lei dos senos, vale essa relação aqui, né? 6 dividido pelo seno de 120 graus, ele vai ser igual a x dividido pelo seno de 30 graus, o ângulo que está na frente. O que ele fez? Ele considerou que o seno de 120 é igual ao seno de 180 menos 120, né? 180 menos 120 é 60. Aí ele pegou o seno de 60 lá naquela tabelinha, substituiu aqui os valores, ó, e fez a continha para chegar na medida do lado, ok? E vamos ver então agora a lei dos cossenos.
A lei dos cossenos, ela é um pouquinho mais comprida e tem mais informação para a gente lembrar. Mas é o que eu digo para vocês, sempre pode voltar e olhar no material. Não precisa se preocupar de decorar tudo, mas tenha tudo isso sempre ali para você estar acessando e estar olhando. Junto com esse vídeo eu vou mandar um arquivozinho com essas fórmulas todas escritas para você. Como é que é mesmo a lei dos senos? Olha lá no papelzinho, no PDF está escrito. Como é que é mesmo a lei dos cossenos? Olha lá no PDF está escrito. Se quiser escrever no caderno, for mais fácil para vocês anotarem, terem para vocês, pode escrever, mas é um opcional. A lei dos cossenos, ela também, assim como a dos senos, vale para qualquer triângulo, tá? E aí ela fala o seguinte, nossa, tudo isso. Por exemplo, se eu quero aplicar a lei dos senos no lado A, que é esse lado aqui, ela fala que esse lado A ao quadrado, ela vai ser parecido com a de Pitágoras agora, ó, pega esse lado aqui ao quadrado, mais esse lado aqui ao quadrado, tá escrito aqui, ó. Menos 2 vezes o produto aqui dos outros lados, B e C, vezes o cosseno do ângulo que está de frente aqui, do ângulo que está no A. Olha, parece um monte de coisa, mas repara aqui no próximo. Próximo eu vou aplicar no B. Ele é a mesma coisa, ó. A ao quadrado, acompanha o que eu estou falando com o que está escrito aqui, ó. A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do lado do ângulo B, que é o ângulo oposto do lado que eu estou calculando a lei dos cossenos, ok? Parece muita informação, mas agora a gente vai fazer um exercício, a gente vai fazer esse exercício na lousa e vai ficar mais claro para você.